Então, boa tarde a todos, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao nosso Centro Cultural. Hoje, num evento muito legal, muito importante, curioso, quero muito saber a opinião sobre o futuro do livro no Brasil, brilhantemente conduzido e organizado pelo Sejur, com a liderança do Anderson Schreiber. E hoje a gente tem aqui as principais lideranças editoriais do país, podemos chamar assim. Bruno Mendes, diretor comercial e marketing do Ediouro, Everson Chaves, gerente de marketing do Grupo Editorial Record, Paula Drummond, editora da Globo Livros, Tati Machado, fundadora do Se Liga Editorial, Daniela Kifuri, diretora comercial e marketing da HarperCollins, além da luxuosa presença do nosso agitador cultural do Rio de Janeiro, o Anderson Schreiber. Então, com muita alegria, queria, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, agradecer muitíssimo a presença de todos aqui. Para nós é uma honra receber personalidades desse quilate, com essa trajetória. Tem muito a contribuir para esse debate. Eu queria lançar já de antemão uma pergunta. O cargo me permite, né? Já iniciar com... Quando é que os livros eletrônicos, os e-books, vão ter aquele cheirinho gostoso de livro novo? Bom evento a todos. Agradeço ao meu amigo Bruno Dubê, Procurador-Geral do Estado, pelo apoio que tem dado a todos os eventos aqui do Centro de Estudos e do nosso Centro Cultural, e agradecer imensamente a presença de vocês. Sei que a agenda não é nada fácil e encontraram tempo para estar aqui conosco, discutindo esse tema que, no fundo, interessa a todos nós, né? Não só advogados, procuradores, né? Mas todo brasileiro tem um interesse nisso, todos que, de alguma forma, se ligam aqui à Procuradoria-Geral do Estado. Nós, no fim das contas, trabalhamos com livros, né? Nós, como advogados, contamos histórias, né? Então, tudo isso, no fundo, tem muita relação com o nosso DNA, com o espírito da nossa casa. Então, agradecer a vocês pela generosidade e dar já o pontapé inicial aqui. O Procurador-Geral já roubou uma pergunta que eu tinha, mas a outra pergunta é essa, que é o nosso título. Afinal de contas, qual é o futuro do livro no Brasil, né? A gente tem visto muitas transformações no modo como os livros são apresentados, no contato com os leitores, no modo como a opinião dos leitores influencia no que vai ser publicado, né, nessa sociedade, nessa realidade em que a gente vive, com redes sociais, etc. Então, a gente está aqui para ouvir e aprender com vocês sobre qual é o futuro do livro. Esperamos que esse futuro esteja muito assegurado, mas queremos ouvir isso também sob a perspectiva de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou passar a palavra, não sei se alguém quer começar. Everson Chaves, que é gerente de marketing do Grupo Editorial Record. Boa tarde. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Acho que eu falo por todos, né? A gente ficou muito feliz com o convite. Bem, a gente conversou um pouquinho antes até de começar, e primeiro, não temos bola de cristal, então a gente, só para adiantar, não teremos respostas mágicas. Mas a gente entende que, primeiro, que o futuro do livro do Brasil está, acho que, bem assegurado. Tá? Hoje em dia, o que é mais consumido em livros são livros infanto-juvenis, são livros jovens. A gente vê, por exemplo, só para começar o debate, né, para jogar algumas pérolas aqui, a gente vai debatendo isso. A gente vê bienais, como a Bienal do Rio, que vai ter esse ano em setembro, como as últimas que tiveram, ano passado em São Paulo, sempre lotadas e lotadas de jovens. A gente vê sobre o e-book, sobre a dúvida do e-book, né, há um tempo atrás a gente tinha o receio, o e-book vai acabar com o livro físico e tal, e isso nunca aconteceu, e a gente acredita que não vai acontecer. A grande maioria das pessoas, eu acho que cerca de 80%, 90% das pessoas preferem ler livros físicos. E o jovem que é tão antenado à internet, que é tão antenado que é tudo digital, prefere o livro físico. Então, só para a gente começar o debate, eu falo muito, então eu vou deixar a palavra aqui para a gente continuar aí debatendo isso, porque senão eu vou puxar um assunto atrás do outro.
Eu concordo totalmente aqui com o Everson. Não vai acabar. E eu acho também que a gente está falando não só a questão do se é livro físico, se é e-book, né? Áudio, por exemplo, tudo é uma forma de leitura. A gente está falando de conteúdos, né, que eles são hoje assim muito valorizados porque são a base, inclusive, para qualquer arte que a gente tenha, como cinema, como teatro, como séries. A palavra escrita ela tem essa força, né? Mas eu acredito que esse consumo da leitura, o que é a leitura na minha cabeça, né? É quando você está entrando dentro de um universo, de uma história, ou de alguma coisa que você está com a reflexão com você mesmo, é a sua voz interna, né, com aquela obra que está ali, te emociona, é um conteúdo que te traz algum conhecimento. Então, eu até brinco assim, com todo mundo da área comercial e de marketing na editora, que quando a gente está vendendo livro, a gente está vendendo valor, né? A gente está vendendo algo que ela vai além de qualquer... Não é sabonete, shampoo, que todo mundo não é comum, né? E isso é o propósito que eu acho que move todo mundo que está na indústria editorial, que a gente sabe que a gente está vendendo algo para o bem. Seja qualquer livro que você pegue, alguma coisa você vai tirar dali, que vai ou melhorar a sua vida, ou você vai ter uma reflexão, um pensamento. Então, eu acho que isso é da natureza humana, a gente procurar esse conteúdo, e por isso que eu acho que isso não acaba nunca. Talvez a gente tenha outros formatos, né? Quando chegou o e-book no Brasil, acho que todo mundo ficou, vai acabar, não. Eu lembro que teve isso, né? Mas não acaba, porque isso está muito intrínseco ao descobrimento da gente, né? Do que a gente tem de conteúdo. Assim. Imagina. Boa tarde a todos. O futuro do livro, o presente é jovem, né? O presente é jovem, é multiplataforma, a gente tem uma geração absurdamente conectada e propondo coisas novas, né? Então, eu enxergo muito o mercado editorial, sempre enxerguei, como um grande produtor de conteúdo, multiplataforma, multiformato. É evidente que os meus alunos do Nesp estão aí, sabem que eu falo bastante sobre isso, né? Sobre um certo, né, fetiche pelo Codex, pelo formato, e é o que eu prefiro também, né? Eu tenho preferência pelo Codex. Mas a gente precisa entender que as novas gerações têm um entendimento um pouco diferente sobre a absorção de conteúdo. E é nosso papel continuar, dar continuidade à produção desse conteúdo, né? A matriz. Eu costumo dizer lá também para os colaboradores, enfim, que da pichação ali no muro, né, até, enfim, os grandes salões, tudo começa e termina no livro, né, nesse registro. Então, eu vejo, né, também uma mudança aí na forma como a gente comunica, comercializa isso. Acho que a gente pode estressar um pouco esse tema conjuntamente aqui. Vou passar a palavra. A gente ouviu o Everson Chaves, a Daniela Kfouri, o Bruno Mendes. Agora eu vou passar para a Tati Machado. E queria fazer uma provocação aqui no meio, já que o microfone vai passar por mim, que é essa questão do leitor, né? Do leitor. A gente conversava antes, o leitor como destinatário, que antes não influenciava, talvez, tão diretamente na escolha do que as editoras vão publicar, e o leitor agora com uma voz mais ativa, né? Então, eu queria que, se for possível, vocês falassem disso também. Muito boa tarde. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, especialmente porque eu acho que o futuro do livro ele vem com um cenário diferente do que a gente estava acostumado até então. E, principalmente, vem desse lugar do jovem ter essa cobrança. O Se Liga Editorial, que é a editora independente que eu fundei, ela é uma editora focada em livros para jovens com diversidade e representatividade. A gente escrevia literatura e publicava literatura LGBTQIAP+, em 2015, quando isso ainda não era muito bem visto, nem muito bem aceito em feiras e grandes eventos. Eu tenho muito orgulho hoje de dizer que o nosso catálogo é mais de 98% LGBTQIAP+, cerca de 30% dos nossos autores são autores trans,
e mais de 50% dos nossos autores são pessoas não brancas. Então, eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais para que essas vozes que sempre foram marginalizadas, nunca foram consideradas, agora sejam protagonistas das histórias, agora estejam no lugar de destaque. Quando a gente fala do futuro do livro, eu penso, vai chegar um momento em que a gente não vai precisar separar a seção LGBTQIA+, a gente não vai precisar separar autores não brancos, porque vai estar tão como eu posso dizer, tão semeado aquilo, tão comum, que isso vai passar a ser um detalhe. Mas, enquanto não é, a gente precisa dessa cobrança, a gente precisa que os leitores falem: eu quero consumir mais autores trans, eu quero que vocês publiquem mais livros com representatividade LGBT. Então, eu agradeço muito nesse sentido de que o mercado, principalmente os jovens, nos cobrem isso, e eu vejo que esse movimento está saindo dos independentes e chegando às grandes editoras, né? Chegando a lugares que não chegava antes. Então, acho que entra um pouco nas duas perguntas que você fez, o futuro do livro e que impacto o leitor tem, agora de forma direta. Se antes a gente não conseguia ter esse feedback, agora a gente consegue. E os leitores cada vez mais cobram por representatividade, por diversidade e por um catálogo plural. Oi, gente, boa tarde. Muito legal ver uma sala cheia para falar de livro. Só para um certo contexto, eu trabalho com livros adolescentes, né, a partir de 13 anos. Então, acho que há muito tempo já acho que falo com certa conhecimento, né, que o futuro do livro no Brasil ele passa pelo jovem. O jovem hoje, a gente não tem como falar, né, de jovem sem falar de internet, sem falar de redes sociais. Eu estava até falando com eles, cada vez mais, né, eu me vejo como uma editora de conteúdo, muito mais que como uma editora de livros, né? Eu acho que livros é um formato. Acho que é importante falar que o jovem tem certo, de fato, fetiche pelo livro de papel. Eu acho que o livro de papel ele dá acesso a uma comunidade de leitores para esse jovem, posiciona ele em grupo na sociedade. Mas jovem não está lendo só isso, jovem está lendo fanfic, né, ficção por fãs na internet, o jovem está no celular, não significa que ele não esteja lendo. Então, eu acho que hoje a gente trabalha, né, com o conteúdo em diversas frentes. O livro ele dá origem ao filme, o videogame dá origem a uma série, o videogame dá uma origem ao livro. Então, eu acho que todos os conteúdos e todos os produtos e as narrativas culturais elas estão interconectadas. E o nosso desafio muito é que a literatura, eu acho que sempre veio muito na vanguarda, né? Eu acho que por ser talvez uma mídia menos visual, eu acho que a gente se permite apresentar certas coisas que para algumas pessoas é chocante ver. Então, eu acho que a literatura ela tem o poder, né, de normalizar e de trazer alguns debates sociais e que o jovem está preparado para ter. Não é incomum ver grandes ondas, né, grandes discussões na literatura adulta que já estão na literatura jovem há anos. A fase das distopias, por exemplo, que voltou com Kondaia, 5, 6 anos antes já estava na literatura jovem. Então, o futuro é um jovem conectado, que sabe o que quer, que pauta as editoras, que não lê só no papel, mas ama o papel. Então, eu acho que é isso que a gente pode ir esperando ao longo dos anos, e isso vai caminhar com as redes. Hoje a gente tem o TikTok, daqui a pouco talvez não seja o TikTok, seja a demanda, né, ou o compartilhamento de experiências venha por outras plataformas, mas o fato é que o jovem está compartilhando no virtual, está compartilhando pessoalmente também, e isso é fácil de ver, né? Só ir numa Bienal, que eu acho que o futuro do livro no Brasil dá bastante esperança. Obrigado. Ouvimos também a Paula Drummond. E eu queria fazer uma pergunta adicional sobre um ponto que o Bruno levantou, que é essa coisa do livro multiplataforma. A Paula também falou antes para a gente que se enxergava muito mais como uma
produtora de conteúdo, né, do que exatamente uma editora de conteúdo, não tanto uma editora de livros, né, conteúdo em geral. E o multiplataforma é isso, é a coisa de que o livro pode dar origem a outras coisas, ou é o próprio livro? Porque, por exemplo, nos livros jurídicos, que a gente tem, muitos daqui têm muito acesso, a gente tem visto assim, livro com QR Code para ver um vídeo do autor falando sobre aquele tema, livro que tem um código que dá acesso a uma plataforma tal, onde você vai ver outras coisas sobre aquele assunto. Quer dizer, o que é esse livro multiplataforma? Bom, tem algumas camadas nisso, né? Como a Dani bem colocou, o processo de ler sempre foi um processo um tanto solitário, né? Essa voz na tua cabeça e essa conversa constante. Da maneira como a gente está conectado, isso, de alguma forma, já não é tão suficiente para as pessoas. Elas querem falar sobre isso, querem conversar sobre isso. Era muito difícil achar grupos, né, onde a gente... Eu sou do tempo do Mirk, né, então, assim, velho pra caramba, mas ficava procurando ali na internet pessoas para discutir, né, sobre esses temas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Assim, então, a leitura, o processo de ler deixa de ser uma atividade solitária para ser uma atividade coletiva, né? E de desenvolvimento coletivo. Então, esses grupos são bem importantes para isso. O outro aspecto, aí sim, é sobre a forma como se ler também, né? Além de você querer levar esse conteúdo e discutir entre grupos, a maneira como você pode produzir o livro hoje não é mais a mesma. Assim. Então, tem, enfim, vários projetos para rodar nesse sentido, mas o livro pode ser um universo expandido, né? Não é o fim ali, né? no produto em si. Terminou a história, não. Há possibilidades, né? Então, a gente já tem isso há alguns anos, né? De personagens com perfil no Instagram. E você segue o personagem lá que tem um perfil no Instagram, né? Para gerar uma verossemelhança um pouco maior. Então, esse livro-objeto, né, ele também muda nesse sentido. As plataformas digitais expandem o universo do livro. E isso já é uma realidade. Então, uma necessidade de compartilhar e discutir em grupo. E o bacana é que, se você não quiser, está tudo bem também. Você pode ler o livro da forma tradicional. Está tudo certo, ninguém vai reclamar com você. Né? Mas, hoje, a gente tem essas possibilidades de expansão de linguagem, de forma, né, e de acesso mesmo a esse conceito de livro. Falou muito bem. Vou passar aqui para... Eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez, que nós, como editoras, éramos responsáveis por colocar o autor, criar o livro do autor e dar acesso aos leitores. Hoje em dia, nós somos uma ponte entre os leitores e esses autores. Então, a gente só faz o caminho dessa ligação. Eles já sabem o que eles querem. Então, o papel disso na era digital é importantíssimo. O leitor, ele já busca no TikTok, ele já busca nas redes, ele já sabe o livro que está lá, bombando lá fora, que está saindo lá fora, e ele cobra dos editores que esse livro saia aqui no Brasil e como vai sair aqui no Brasil. Ainda, vou botar mais um ponto aqui de discussão, eu acho que o futuro do livro do Brasil tem um enorme potencial, na verdade, de crescimento, porque nós temos um potencial enorme de novos leitores para surgir, e deve acontecer com vocês também, acontece comigo. Diversos amigos nossos, com um bom nível cultural até, não estou falando de pessoas que não têm acesso, que leem pouco ou não leem. E você pensa, mas o prazer de ler, e a gente que vive com isso, acredito que a maioria de vocês gostam de ler também, a gente acha tão prazeroso, e a gente pergunta, mas por que você não lê? E a gente trabalha editora, eu falo, toma aqui um livro para você ler, que é delicioso. Não, mas eu não sei o que eu gosto. Tá bom. O que você faz no seu tempo livre? Eu assisto uma série, eu vejo um filme, né? Que são os nossos concorrentes, na verdade. O que concorre com o livro é uma série, por exemplo. É outro tipo de lazer. E, vamos lá, que série que você gosta de ver, então? Eu gosto de, sei lá, suspense. Então, toma esse thriller aqui maravilhoso, você vai ler, você vai se apaixonar. Ou eu gosto de um romance, um drama. Toma esse livro aqui, leia. Então, assim, a leitura é um hábito e o problema está na base. Então, assim, se a gente conseguir melhorar a base, através de incentivos políticos mesmo, de investimentos de incentivo à leitura na base, assim como os pais incentivando os filhos a lerem, a gente vai criar uma geração de leitores enorme. Porque a leitura... foi feita uma pesquisa há pouco tempo, né? Aquela pesquisa aqui, o Retratos, e que
8 em cada 10 pessoas falam que não leem por falta de tempo, por exemplo. Aliás, 8 em cada 10 pessoas falam que gostariam de ler mais do que leem. E metade dessas 8 falam que não leem por falta de tempo. Sabe quanto que eu leio por dia, por exemplo? 20 minutos. A leitura é um hábito. Se você criar 20 minutos por dia de leitura, você lê, sei lá, 2 livros por mês. Então, assim, a falta de tempo não existe. O que existe é um incentivo a você criar esse hábito. Então, assim, acho que isso é um papel de todos, né? Defendendo a leitura, um papel óbvio, importantíssimo para o governo, um papel de professores, papel de nós, editores, de nós que trabalhamos com isso, um papel de todos desenvolvendo e criando e fazendo com que os amigos, que os filhos, que os sobrinhos, que os afilhados leiam mais. A gente tem, o Brasil é, enfim, um dos países com maior população, e várias coisas aqui no Brasil a gente está em primeiro, sei lá, na internet, em smartphone, diversas coisas. E na leitura, não, porque falta o hábito. Falta criar o hábito. Então, assim, se a gente conseguisse fazer... Isso acontece muito bem em clube de leituras, acontece muito... As comunidades na internet, os booktokers vieram para melhorar muito isso, eles difundem muito a leitura, porque eles fazem ter essas discussões, como o Bruno bem disse. E aí você passa a fazer parte de comunidade, e talvez hoje os jovens estejam muito mais engajados por conta da internet. Então, o mundo digital, na verdade, é uma coisa que vem muito a favor disso. Então, acho que se todo mundo pudesse fazer e trazer novos, como se fosse uma pirâmide do bem, sabe? Um marketing multinível, de cada um tem que trazer mais 2 leitores, nossa, o céu seria maravilhoso, Fazer né? um esquema de pirâmide, né? Eu concordo totalmente com o Everson com relação a essa questão do prazer da leitura, porque é hábito, a criança, quando vê o adulto em casa lendo, e tem um ponto que eu acho que é importantíssimo, que é a escola, como que ela trata a literatura e a leitura com muita cobrança, muitas vezes, e não passa pelo prazer. Isso tem mudado, a gente tem visto, né, nas escolas cada vez mais as pessoas tentando chegar, mas o que eu vejo é que os booktokers lá estão mostrando para essa comunidade como tem esse prazer de ler, né? Então, às vezes, a escola não está conseguindo chegar naquele jovem, mas a comunidade, os semelhantes ali estão mostrando para ele, olha aqui, vem para isso aqui também, isso aqui é legal, né? E é legal, no final do dia, né? É muito maravilhoso, né? Exatamente. Eu não vou nem dizer que é melhor ou pior, mas assim, eu acho que são experiências, né, complementares e diferentes, assim. Mas a gente pode falar que é melhor, né? Eu acho importante, acho que o que a Dani falou é muito interessante. Por exemplo, uma coisa muito normal de eu ouvir em Bienal é pai chegar lá, falar assim, ai, meu filho adora ler, só que ele só gosta de ler esses mangás, eu queria dar um livro para ele. Gente, essa criança vai odiar, talvez, o livro que você quer dar para ele, porque você julga que é melhor do que o mangá. Deixa o menino ler o mangá é ótimo, aí vai ver o anime depois, vai se ligar com a cultura asiática, aí depois você pega uma HQ brasileira, sabe? Eu acho que também passa um pouco por... acho que é muito... A gente deixa muita mão, às vezes, da escola e tal, mas acho importante também, né, a gente, como sociedade, não necessariamente pais só, né, mas acho que como a gente também quebrar um pouco do preconceito do que é leitura, né? Eu acho que essa coisa que... Eu lembro que eu, na minha época de escola, falava... Eu estudei em escolas absolutamente progressistas e que estimulavam muito a literatura por prazer, mas eu cheguei no ensino médio, ficar lendo essas coisas, eu queria ler. E, assim, eu acho que é importante, né? Eu acho que é importante a gente entender a história do país, entender a literatura, mas também acho importante a gente entender que a literatura para o jovem ela não acaba nos textos clássicos que não vão fazer o menor sentido, às vezes, com a realidade, né? Um jovem está lendo mangá, está lendo. Um jovem está lendo quadrinho. A gente está com uma geração de quadrinistas brasileiros fantástica, assim, realmente fantástica. Então, os jovens estão lendo quadrinho, eles estão lendo fanfiction na internet, eles estão trabalhando com as próprias histórias, eles estão escrevendo os próprios textos, eles estão lendo poesia de Instagram, mas vão entrar na poesia e vão entrar nas outras coisas. Então, é importante a gente também, eu sei que às vezes, né, tem uma certa idealização de que a gente queira que aquele jovem, sei lá, com 15 anos, esteja lendo super, sei lá, Machado de Assis, mas, gente, às vezes vai ser chato para ele. Sabe, tudo bem. Talvez em algum momento ele chegue lá, talvez não chegue também. Talvez o que sirva para ele seja literatura comercial de entretenimento. E ele vai estar lendo, ele vai estar
conhecendo as palavras, ele vai estar aumentando o vocabulário e ele vai estar encontrando um lugar para ele, né? A literatura, ela não tem só um papel educacional, ela também tem um papel, né, de fazer esses jovens se sentirem acolhidos, né? Acho que a gente está falando aqui de literatura LGBTQIA+, o tanto de jovem, né, que eu vejo, por exemplo, em Bienal, com os pais que falam baixinho para o autor assim, obrigada. Assim, eu não estou falando de gente de 16 anos, não, estou falando de 11, de 10. Então, é muito emocionante para a gente ver isso, e como a literatura ela não só tem um papel educacional, é importante, mas ela também tem um papel social muito, muito relevante. Eu acho que essas comunidades digitais estão criando e que a gente, como sociedade, também pode se movimentar mais para criar. Eu queria fazer um acréscimo. Além de editora, eu sou escritora. Eu comecei, na verdade, escrevendo. E eu comecei a escrever com 12 anos. Era uma coisa que eu fazia para passar o tempo. Eu achava divertido. Eu tinha muita criatividade, então eu criava amigos imaginários, eu expressava isso tudo de forma muito natural. Só que, naquela época, eu nunca achei que poderia ser escritora. Não era algo que me ocorria como uma profissão de verdade. E, uma vez, uma professora me perguntou, mas por que você acha que não pode ser escritora? E eu falei, porque eu não estou morta. E, na minha cabeça, todos os escritores tinham que ter morrido para publicar um livro. Então, exatamente, né? E eu disse assim, porque eu não estou morta. E aquilo me marcou, porque hoje a gente vive uma nova geração onde os escritores estão próximos da gente, eles vão às escolas, eles vão à Bienal. E eu lembro assim muito claramente o último evento que eu tive, que foi a Flip Hop para jovens, a quantidade de pai e mãe que chegava assim, me dava um abraço e dizia, obrigada, meu filho se encontrou na sua história. E aí eles compartilham pedaços das suas vidas e coisas tão íntimas, mas, de alguma forma, aquele livro trouxe o sentimento de pertencimento, trouxe a ideia de que aquele leitor de 12, 13 anos não está sozinho. Então, eu acho que o livro ele tem esse papel de criar comunidades, de unir pessoas, e também, né, acrescentando, eu acho que não é mais uma atividade solitária. Cada vez mais a gente procura um clube do livro ou uma leitura coletiva que acontece sem datas fixas, né? Porque eu não tenho tempo de toda semana parar e ler 1 hora. Tudo bem, lê 20 minutos e bota lá no WhatsApp o que você achou e a gente vai encaixando isso. Mas falta mesmo a questão do hábito. E foi como a Paula disse, assim, eu comecei escrevendo fanfic. Eu escrevia fanfic da minha banda favorita no Orkut, falecido Orkut, e aquilo era incrível para mim. Eu poderia não ter o melhor português na época, poderia não ter um grande valor literário, mas eu dialogava com outros jovens de 12, 13 anos com um interesse parecido com o meu. E eu criei uma comunidade sem saber. E é justamente isso que a literatura tem feito através das redes sociais. A gente está criando comunidades, a gente está criando jovens engajados que sabem o que querem, sabem o que não querem, e cada vez mais a gente está tentando acompanhar esse ritmo. Então, toda vez que eu tento levar o livro para alguém, principalmente para um jovem, eu brinco que, assim, encontrar o livro certo é igual encontrar o namorado perfeito, ou a namorada perfeita, ou e-namorade perfeito, como você quiser. Às vezes é só uma questão de tentativa. Não deu certo com o primeiro, porque era um boy lixo, não deu certo com o segundo, porque não prestava, vai dar certo em algum momento. E o livro, eu acho que é um pouco disso também. Muitos jovens falam, mas é porque eu li Machado de Assis, eu não entendi nada. Tudo bem, vai ler, sei lá, Thalita Rebouças, vai ler Amêndoas, que é um livro maravilhoso, e, basicamente, está criando uma comunidade imensa na internet por causa da cultura coreana. Sempre tem um livro certo para aquela pessoa, e acho que o nosso trabalho de profissional do livro é fazer com que ele chegue até o leitor. Pode ficar com o livro, né? Não precisa sair namorando de uma vez, pode ir ficando. Ou então também pode ler vários, aí vai de cada um. Sobre essa questão de compartilhar, né, a leitura, eu acho que, quer dizer, esse comparativo, né, que é quase
quase intuitiva, a série, o filme e, de outro lado, o livro, né? E essa coisa de que o livro acaba sendo um processo, muitas vezes, mais individual. Eu lembro, uma vez eu viajei com a minha mulher e eu falei assim, a gente estava vendo uma série, eu falei, não vamos ver a série, não, vamos ler. E aí a gente teve a ideia de ler o mesmo livro. Foi um desastre, porque ela lia muito mais rápido que eu, e aí ela ficava assim, você viu o que aconteceu com o personagem tal? Eu falei, não vi ainda, não cheguei lá. Não me conta, por favor. Não, mas eu preciso contar com alguém. A ideia é justamente a gente compartilhar isso. Então, sobre isso, quer dizer, eu acho que queria ouvir vocês sobre alguns formatos, né? Audiobook. Não sei se isso aconteceu. Eu tentei ouvir uma vez o audiobook, não gostei, mas achei preconceito meu. Livro eletrônico, quer dizer, esse formato de leitura, a tecnologia, de alguma forma, está ajudando nisso, desse compartilhamento da experiência da leitura de um livro específico, né? E também ouvi um pouco vocês sobre o papel das livrarias nisso, né? Porque a gente aqui no centro da cidade fica andando e vai vendo as livrarias fechando, né? Tinha uma ali, fechou, tinha outra ali, fechou. A livraria da Travessa agora continua na 7 de setembro, mas a icônica da Travessa fechou, né? Então, assim, qual o papel da livraria nesse universo? Duas questões, né, complexas. Sobre formato, né, assim, então, os formatos ajudam. A gente, nos últimos anos, vê um desenvolvimento maior de alguns formatos em detrimento a outros, né. O e-book, como a gente conhece, as pessoas confundem um pouco o consumo do e-book com o consumo do e-reader, né, do aparelho dedicado. E essa realidade não é exatamente assim, né? O aparelho, quem tem um aparelho é um entusiasta, é um nicho mesmo, dentro do nicho. Mas o consumo de e-books, como a gente conhece, eu vi uma última pesquisa global, né, sobre os reportes sobre e-books, especificamente, uma leve queda, né, no consumo em si de e-books. Mas aí a gente está falando de players que são conhecidos, dados que a gente tem, né? Existe um outro mercado que a gente não enxerga, que é o mercado do PDF, do grupo lá de WhatsApp. Esse mercado a gente não enxerga. E se a gente... A boa notícia, né, existe uma má notícia para o nosso mercado com relação ao direito autoral. Isso é um outro ponto. Mas, do ponto de vista de leitores, na verdade, o cenário é mais otimista do que a gente está enxergando pelas bases que a gente tem de Nielsen e institutos de pesquisa, né? Então, há um compartilhamento sólido, constante, de arquivos pela internet, isso de fato. O audiolivro vem nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, assumindo um protagonismo, né? Então, muita gente migrando, veio do mercado de podcast, tentaram criar essa correlação até, assim, mas é um pouco mais complexo do que isso, assim, de dizer, você gosta de podcast, você vai gostar de audiolivro, então não é tão assim direta a conversão, então esse é um ponto a ser analisado, né? Mas o que tem funcionado muito bem para um público, e aí que é interessante, o público leitor, no geral, a gente comunica, a gente consegue alcançar de alguma forma. A grande dificuldade no Brasil é conversar com o público não leitor. Aquele público que está ali, a nossa disputa, quando a gente fala de concorrência, é concorrência de tempo, né? A gente está concorrendo pelo tempo das pessoas. E aí, enfim, a Netflix parece mais interessante, a série da HBO, enfim, outros formatos e tudo mais. Até o podcast, às vezes, é uma opção ao audiolivro ou ao livro em si, né? Então, nesse ponto, o audiolivro vem conquistando um espaço interessante em muitos países, né? E vem com uma crescente. A gente espera um grande boom, claro, está todo mundo falando da vinda da Audible para o Brasil, que deve dar uma aquecida nesse formato, nesse tipo de comunicação. Na verdade, já está acontecendo, todo mundo sabe, está negociando com todo mundo, enfim. Né? Não tem, é um segredo que a gente faz de conta que está, mas não, entendeu? Todo mundo sabe, já está acontecendo e a gente está andando com isso. O Spotify, que é uma plataforma gigantesca, com uma possibilidade interessante também. A gente espera que eles assumam um protagonismo e deixem a coisa ainda mais popular para as pessoas, né? Então, sobre formato é isso. Assim, no momento, audiolivro, todo mundo olhando para esse setor e dizendo, que legal, vai acontecer alguma coisa aqui, existe uma possibilidade. E-book
com um pequeno declínio, isso falando de globo, né, e tal, mas tem um mercado que aí é importante a gente prestar atenção, um mercado que a gente não enxerga. Tá? Esse mercado é gigantesco, a gente não tem números, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas existe uma comercialização consistente, né, uma circulação de conteúdo consistente. Quando a gente fala do papel de livraria, e esse é eu digo que é um vespeiro, porque é um assunto que é muito caro para todo mundo aqui, a gente ama a livraria, né? Eu vim de livraria, né? Então, a gente sempre quer manter esses pontos ativos. Mas a grande verdade é que esse cenário também muda um pouco. Ele também começa a adotar uma característica de nicho, não tão massificada. Então, se eu tinha uma loja, né, como tive oportunidade de ser gerente de algumas, né? Eu tinha um acervo de 115 mil títulos. 100 mil títulos numa abertura de loja, né? A loja da Paulista, ali da Livraria Cultura, ou a loja aqui do centro, tinha esse volume de acervo. Hoje você vai ter uma loja com 10, 15 mil títulos, né? E que, no geral, vão abarcar, isso eu estou falando não de diversos, tá? Títulos, no geral, num top 5 mil mais vendidos ali que a gente tem de range, né? Então, a gente tem livrarias menores, com um espaço limitado, elas não conseguem absorver o volume de produção de conteúdo que existe, então esse é um outro problema. Então a gente fica ali meio que nos mais vendidos, naquilo que está gerando curva e tendência dentro desses pontos. Agora, há exceções, a gente vê, por exemplo, uma Megafauna surgir, que é uma livraria bem bacana, a Da Vinci fazendo um trabalho consistente e dando continuidade a esse processo, mas economicamente falando ainda, para o setor e para as editoras, não é algo que movimente tanto comercialmente, financeiramente, né? A gente está buscando solução, ao mesmo tempo que a gente quer apoiar esses pontos, né? Eu acho que falei demais, né, Dani? Eu concordo com tudo que você falou. Primeiro. Mas eu queria destacar aqui a questão que importante, eu continuo voltando lá, é a mensagem chegar, né? Então, por exemplo, eu sou uma leitora que eu vou escutar um áudio, eu vou ver um e-book, dependendo de onde eu estou, eu vou ler um livro. Esses dias eu fui num churrasco, tinha uma opção de jovem lendo o livro da galera, todo mundo sentado assim no churrasco, ninguém comia carne, estava todo mundo vegano, mas eles estavam assim, sabe, uma coisa, eu fiquei até emocionada, porque eles estavam ali só lendo e paravam, conversavam uns com os outros, assim. Então, é algo novo, acho que, com relação à leitura, né, está acontecendo, e eu acho que a coisa da escolha ela vai acontecer dependendo do indivíduo, né? Então, tem gente que, de repente, vai ter mais facilidade com áudio, mas o importante é o mergulho na leitura. Essa é a primeira coisa, o prazer da leitura. Volto ao mesmo ponto, né? E aí, eu acho que... Também concordo que o áudio é o grande incógnita que a gente vai vir aqui no Brasil, porque a gente hoje não tem como, isso também, né, na difusão. Grande inimigo da gente é a pirataria hoje, porque ela é um mercado que as pessoas... E, assim, é de uma facilidade. As pessoas elas compartilham. Falar que tem um PDF, se você jogar hoje no Google, qualquer pessoa aí, você vai ver bilhões de livros. É uma luta da gente diária. A gente pega, manda lá para o pessoal lá da parte da advocacia da Harp e tal, olha aí o pessoal vai fazer alguma coisa, tenta, mas é muito difícil, né? Então, assim, acho que campanhas também esclarecendo sobre a quantidade de gente que está nessa indústria, que depende, aquilo dali não é uma coisa que surgiu do nada, tem o autor, tem tradutores, tem uma equipe, né, grande que está por trás daquele conteúdo, e ele tem que ser comprado e não pirateado, como qualquer outro produto que, se tem alguma batida, alguém leva, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho muito importante que você levantou. E sobre as livrarias eu tenho um coração meu que fala aí, porque eu acho a livraria sensacional, né? Eu acho que livraria é a comunidade, é a curadoria. Eu acho que há um grande erro de tentar a livraria competir com a internet. A gente já viu isso, que não é a mesma coisa. Quando a gente ficou nesse tempo aí de pandemia, como a gente sentiu falta da livraria, porque a novidade ela acontece na livraria. Você vai numa livraria, você quer comprar uma coisa, você esbarra em outra, que não chegou até você, né? Claro que a gente tem aí, hoje, né, em todos esses youtubers, nos booktokers, várias formas do conteúdo chegarem até a gente, mas muitas vezes a gente está dentro de uma bolha e talvez a gente só converse com o que está dentro da bolha da gente. Na livraria, a gente enxerga outras possibilidades. Então, acho assim, muito importante a manutenção das livrarias
e o incentivo para que elas continuem, porque realmente é um pouco desigual em relação ao preço, por exemplo. Há, né, leis tramitando com relação ao preço no Brasil, né, por exemplo, e às vezes é um jogo desigual com relação ao desconto, né? Então, acho que o que a gente consegue fazer para priorizar a livraria... Everson tem vários trabalhos nela na Record. Vou passar para você. A gente, na Record, a gente valoriza muito a livraria. Durante a pandemia, a gente fez um projeto, Eu Apoio a Livraria do Bairro, e a gente até arrumou uma briga com a Amazon na época, porque a gente fornecia os livros para as livrarias físicas um pouquinho antes do livro chegar na Amazon, para a gente dar força naquele momento que eles estavam precisando. Acho que nada vai tirar a experiência que a gente tem de chegar numa livraria física, apesar da internet ser maravilhosa, da gente cada vez mais consumir mais livros pela internet e tal, mas você chegar numa livraria física... Eu sou da época de locadora, não sei quem é aqui da época de locadora de vídeo, que a gente chegava numa sexta-feira e falava, eu quero ver um vídeo no fim de semana. O que você me indica? Você chega para um livreiro e o livreiro vai fazer isso por você. Eu queria ver um livro assim, assim, assado, ele vai falar, esse daqui é assim, então ele vai ser o curador. Então, na internet você não tem isso, aliás, você tem isso com booktubers e tal, mas a experiência de você chegar na livraria, de você conhecer coisas novas, de conhecer obras novas, de estar junto ali com o livreiro, de levar seus filhos na livraria e ter aquela experiência e você mostrar o quanto aquilo é lindo, delicioso, o quanto aquela experiência é maravilhosa para você criar novos leitores. Então, isso eu acho que não tem preço. Uma informação legal é que, durante a pandemia, é claro, as livrarias tiveram que ficar fechadas, né? E quem se aproveitou muito disso foi a Amazon, e a Amazon disparou a crescer nesse período. Cada vez, apesar de algumas livrarias estarem sendo fechadas, diversas outras estão sendo abertas. Então, assim, a Travessa é uma que está abrindo livrarias, inclusive em São Paulo, em outros lugares. A Vila também está abrindo outras livrarias. A Leitura abre livraria toda hora. Então, assim, as livrarias não estão fechando, as livrarias estão abrindo. O que acontece é um modelo de livraria que mudou. A gente não tem mais aquelas mega livrarias, né? Elas se adaptaram a isso. Apesar de não ter não precisa ter toda a obra dentro de uma livraria, a gente não consegue mais ter, mas, em compensação, você tem acesso ao livro que você quiser pela internet. Então, na livraria você vai com um outro tipo de experiência. Então, mudou, e a gente acha extremamente importante e super apoia e gosta. Apesar de... Os dois modelos podem conviver juntos, tá? O que aconteceu foi que, durante a pandemia, as livrarias, os e-commerces e tal, cresceram muito, a livraria, obviamente, ficaram fechadas, mas esse movimento já vem mudando, tá? Então, as livrarias estão ganhando mais participação no mercado, a gente vê isso dentro das editoras, a participação de mercado em livrarias físicas vem aumentando, enquanto os outros e-commerce diminuíram um pouquinho. Então, está chegando num equilíbrio disso. É claro que nunca vai retomar o que era antes, é uma realidade comprar livros hoje pela internet, e é maravilhoso poder fazer isso, até porque a quantidade de cidades sem livrarias no país é gigantesca. Então, assim, você conseguir comprar um livro numa cidade do interior, do Nordeste ou do Norte, e aquele livro chegar para você em poucos dias, é espetacular, eles não tinham acesso antes. Então, isso é maravilhoso também para o acesso à leitura e para o futuro do livro no Brasil. Falando um pouquinho de paixão, né? Que a gente adora o e-commerce, a gente precisa disso e vendemos muito, mas a gente é apaixonado por livraria também. Falando dos formatos, acho que o e-book, bem, como o Bruno falou, ele não se solidificou ali, não se consolidou, como no começo achávamos que seria. Apesar de eu ler e-books direto, eu sou daqueles que convive bem entre e-book e livro físico e tal, numa boa. O audiolivro, ele acho que é um pouco diferente, ainda é uma incógnita, mas o audiolivro, diferente do e-book, que é apenas um formato de leitura diferente, que é né, você não tem o cheirinho do livro, infelizmente ainda não tem o cheirinho do livro, mas você está lendo um livro. O audiolivro, ele trouxe primeiro um serviço para os deficientes visuais conseguirem ter acesso à literatura, né, de forma independente. Então, isso já é maravilhoso. Agora, ele também, você consegue ler um livro, assim como você assiste o podcast, no momento que você não pode ler. Por exemplo, estou fazendo uma esteira, né? Então, estou ouvindo o livro, posso fazer isso. Então, você consegue ouvir um livro no carro, né? Competindo com rádio, com podcast e tal, mas você consegue fazer isso. Agora, o que eu vejo, eu particularmente não gosto da experiência, não sei vocês, eu não gosto da experiência de ouvir livros, não gosto. E pelo que eu vejo, pelo converso com pessoas que consomem, é mais livro de não ficção. É meio que você está estudando, né? Você está aprendendo. Então, um livro de autoajuda funciona bem, um livro de não ficção funciona também, porque você meio que está ali ouvindo um podcast e tal, mas ficção mesmo ainda não funciona tão bem.
enfim. Só com um complemento rapidinho, Paula. O estado que está mais crescendo leitura é o Nordeste, né? Que é o que você está falando. Sim, eu acho que ainda voltando... Bem, concordo com o que eles falaram. Acho que vou só acrescentar umas coisas. Eu acho que diversas livrarias estão sendo muito felizes em entender esse lugar de compartilhamento da leitura e estão fazendo auditórios, né? Estão promovendo encontros de leitores, então, ou sessão de autógrafos, né? Com autores. Então, eu acho que isso é sempre muito rico, isso leva pessoas para a livraria e ajuda, de fato, esse que é o nosso desafio. Eu concordo que o nosso desafio não é com os leitores, é com os não leitores, né? Eu acho que ajuda a criar, de repente, sei lá, você admira uma figura política ou social, e essa pessoa vai falar do livro dela, vai falar de algum livro, você vai lá, de repente acaba comprando outra coisa. Então, eu acho que a gente entrar em livrarias, a gente estar, né, ocupar o espaço das livrarias é muito importante. Em relação a formatos, eu acho que, quando eu estava na faculdade, era essa discussão, meu Deus, o livro físico vai acabar, porque o jovem agora é conectado. E eu acho que o que a gente vê cada vez mais é o público de ficção literária lendo mais, não mais do que livro físico, mas é o público que lê muito e-book, né? O jovem não lê tanto e-book, o jovem gosta mesmo do papel, gosta, inclusive, cobra bastante, inclusive, na rede, acabamentos, então, aquela coisa metalizada, uma capa bonita. Eu acho que, por algumas razões, eu acho que tem a razão do mostrar, eu acho que tem a razão estética, né? Eu acho que tudo instagramável hoje em dia, mas eu também acho que o livro físico hoje, ele tem um papel também de memória, assim, de objetos de memória. A gente está falando muito aqui, né? Eu acho que a gente está puxando mais para o romance, mas eu não sei aqui quem que é autor também. Eu sei que provavelmente tem muitas pessoas do ramo do direito, pessoas que dão palestras. E, bem, várias dessas palestras, né, ficam fixadas no livro, né? Eu, pelo menos, compro vários livros com conteúdos que eu vi ao vivo ou que me interessa guardar. Eu leio, muitas vezes eu leio no e-book, eu falo, nossa, eu gostei muito desse livro, aí eu compro o físico. Ou seja, para ele ficar na minha estante. E eu acho que esse livro, como objeto de memória, a gente vê ele se desdobrando até em novas edições, por exemplo, para presente. Dando um exemplo aqui, o discurso do Faça Boa Arte, do Neil Gaiman, virou um livro, né, muito legal na Intrínseca. Os TEDs, né, da Chimamanda, por exemplo, também viraram edições super legais na companhia. Então, por exemplo, o discurso do Neil Gaiman, gente, eu nunca li esse livro, eu já vi esse discurso várias vezes, mas ele está na minha estante. Porque um dia eu quero lembrar, né? Vai que, sei lá, o YouTube acaba e eu preciso ter aquela, sabe, eu não quero nunca abrir mão daquilo. Então, eu acho que o livro físico, ele ainda tem também essa função, né, de memória. Não é incomum, por exemplo, a gente ver jovens fãs de saga comprando várias vezes o mesmo livro, só pelo design diferente, ou para colecionar um objeto de colecionador também, né? Eu era colecionadora de Harry Potter, porque hoje, como editora, eu não tenho espaço na minha casa, então eu passei para minha afilhada minha coleção de Harry Potter e fiquei só com a minha original. Mas eu acho que isso é muito interessante e concordo com vocês. O audiobook, para mim, especialmente, eu sempre vi um potencial, porque eu acho que o Brasil tem uma tradição de rádio. Eu acho que a gente cresceu escutando coisas. Esses dias eu estava escutando um audiobook. Eu tenho muito pouca atenção auditiva, a minha atenção é totalmente visual, então eu tenho dificuldade com o audiobook. Eu tenho que estar, lavando louça ou olhando para a parede cinza da academia para escutar. Mas eu estava escutando por algum motivo, fazendo faxina alto. Minha mãe estava em casa, falou, nossa, isso parece uma radionovela.
Aí eu falei, de fato, né, parece uma radionovela. Então, ela reconheceu, já na tradição, né, o formato. Então, isso eu achei muito interessante. E hoje, assim, eu não sei, de novo, quem está sentado aqui que acompanha o mercado editorial, já tem histórias sendo criadas especialmente para o áudio. E eu acho que isso retorna, né, ao que eu falei no início, que hoje, mais do que uma editora de livros, eu me vejo como uma editora de conteúdo, né? O leitor escolhe a plataforma e a gente pensa esse conteúdo considerando todo o contexto cultural e social. Eu sinto que quando chega aqui para mim o microfone, eu só tenho que clicar. Li e concordo com tudo. É um pouco disso. Mas se eu puder fazer um acréscimo, eu recebi um convite para publicar uma história em audiolivro em 2016. Naquela época eu sabia muito pouco, acho que estava começando um pouco esse movimento aqui no Brasil. E uma das críticas dos leitores foi que não conseguiram se apegar à história, porque eram eu mais 9 autores, numa coletânea de 10 histórias de ficção científica, e era a mesma narradora para todos os contos, era uma voz um tanto robótica e sem muita emoção. E a crítica foi, olha, eu acho que não consegui me apegar, faltou emoção, parecia que um robô estava lendo a história para mim. E aí, no ano seguinte, eu publiquei um livro que era protagonizado por uma pessoa com deficiência visual, baseado na experiência do meu pai, que a gente herdou glaucoma dele, então eu sempre tive uma relação próxima com o assunto, e levei isso para a minha protagonista. E eu pensei, como que eu vou fazer leitores com deficiência visual se sentirem representados pela minha história se eu não consigo fazer a minha história chegar nessas pessoas? A produção do Braille era muito cara, era assim, fora de questão para mim naquela época. E eu pensei, eu acho que eu vou lançar um audiolivro, acho que pode ser uma coisa legal. Eu fechei contrato com uma plataforma chamada YouBook, em 2017, final de 2016, início de 2017. E eu falei, olha, eu quero muito lançar esse livro, é uma protagonista feminina, com deficiência visual, mas eu tenho um pedido. E eles falaram, tudo bem, qual que é o seu pedido? Eu falei, eu quero narrar o livro. Eu vou ser a narradora da história. E eu fazia na época teatro, então foi uma oportunidade muito boa. E, surpreendentemente, aquelas críticas negativas que a gente tinha assim na página do livro sumiram. As pessoas disseram, nossa, parecia que eu estava conversando com a protagonista. Parecia que eu estava ouvindo uma novela como se, enfim, no caminho do ônibus, entre um trabalho e outro, tomando banho. Eu falei, bom, talvez o caminho do audiolivro possa ir por esse lado. A minha primeira experiência com o audiolivro foi assim, uma voz robótica, sem vida, e eu pensei, não é para mim. Mas, quando eu ouvi outros narradores, quando eu ouvi outras possibilidades, eu pensei, tem alguma coisa aqui que a gente ainda não está explorando, mas que a gente precisa. E eu acho que a tendência é crescer, né, esse mercado crescer. Justamente a questão parece que eu estou ouvindo uma radionovela, parece que está conversando comigo, não tenho tempo de parar, pegar o livro e ler, não consigo transportar o objeto livro para algum lugar, tenho um Kindle, esqueci em casa. Eu acho que a gente vai ter essa facilidade, sim, porque a música já faz isso, a música já faz parte do nosso cotidiano. A gente bota o fone lá dentro do ônibus e segue viagem. Por que não com uma história? E eu acho que cabe às editoras agora, aos produtores de conteúdo, entenderem o que o leitor quer, como ele quer receber esse conteúdo. Então, eu acho que a gente tem uma missão aí pela frente muito interessante, mas eu vejo um futuro muito promissor em relação ao audiolivro. Em relação à livraria, eu não consigo opinar, porque a gente é uma editora independente que não está em livraria nenhuma. É uma dificuldade muito grande para o mercado independente entrar na livraria. Então, a gente faz a venda direto para o nosso leitor final. Né? Então, eu amo as livrarias, mas, infelizmente, ainda tem essa barreira para o mercado independente, que trabalha com pequenas tiragens. Ainda é muito caro você colocar um livro lá e disputar esse espaço. A coisa do áudio, essa leitura, né? Quem já ouviu o audiobook, né? Essa leitura desumana é quase uma contradição com o interesse que você tem pelo livro. Né? Você vai ler literatura porque você quer uma coisa mais
mais humana e tem uma voz robótica. É curioso isso. A gente tem uma pergunta final que eu vou fazer depois, que é pedir para cada um recomendar livros para a gente ler. Mas, antes disso, eu queria abrir para as perguntas dos presentes. Ó, já tem uma ali. Só vou pedir para o microfone ir, porque a gente está gravando, então tem que falar no microfone. Tá? E vou pedir também para quem tiver perguntas, dizer seu nome antes de fazer a pergunta e tentar fazer a pergunta do jeito mais sintético possível, porque a gente tem muita gente interessada para a gente poder aproveitar o tempo. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Ingrid Leal, sou procuradora do Estado. Para ser sintética, então, a gente tem assistido uma onda conservadora, né, nos últimos anos no Brasil e no mundo, e os livros têm sido objeto dessa ira raivosa aí, dessa onda conservadora, né? A gente teve recentemente o caso do Marçal Aquino, do livro do Marçal Aquino, enfim. Vocês falaram muito sobre a questão da influência do leitor, né, nas escolhas editoriais. Eu queria saber se vocês, no futuro, veem que essa onda conservadora também pode influenciar nas escolhas editoriais de vocês. Como é que vocês observam esse movimento conservador? Sim, tem influenciado. É um mercado que o mercado editorial, historicamente, sempre foi mais progressista do que conservador. Eu digo da base de editores, tá? Não que não houvesse títulos, né? A Record, você vai poder falar um pouco melhor, Everson, e tal, sobre o teu histórico. Dani certamente acompanhou muito dessa evolução também. Mas, sim, há um ganho de autores conservadores, um resgate, na verdade, de obras clássicas conservadoras no Brasil, e movimenta bastante a economia do livro nesse momento também. Tá? Então, existe um mercado e uma abertura também do mercado editorial por um viés econômico, às vezes também ideológico, em casos específicos, né? A gente tem editora como a LVM, por exemplo, né? Que é uma editora ligada ao Instituto Mises, que traz todo esse arcabouço. A gente tem a Minha Biblioteca Católica, que também traz, que é um clube de assinatura e traz essa roupagem. Minha Biblioteca Clássica, que é do mesmo grupo. Então, existe uma movimentação econômica grande em cima disso. A maneira, né, eu não vou criar nenhum tipo de conceito ou juízo sobre esse aspecto. A gente tem de tudo, de literalmente lunáticos malucos produzindo conteúdo, a gente que quer trazer um estudo um pouco mais profundo sobre a questão conservadora de fato, né? Mas sim, eles vêm conquistando um espaço grande dentro da produção editorial. Você quer falar? Não sobra, né? Inverter a ordem aqui. Bom, pelo meu trabalho com Se Liga, eu acho que é muito difícil falar especificamente disso, porque o nosso público é um público muito jovem, é um público muito progressista, é um público muito à frente do seu tempo. Então, a gente não tem muitos leitores conservadores. Então, assim, a opinião que eu te dou é completamente parcial nesse sentido, sabe? Mas eu acho também que a gente vem desse lugar de provocação enquanto arte, né? Aquela arte que questiona, aquela arte que vai de frente, que te coloca num lugar desconfortável. E a cada exemplo de censura ou de tentativa de censura que a gente tem, eu sinto que o nosso mercado fica mais forte. O exemplo que eu dou, que eu acho que é muito importante para mim e para um cenário geral, assim, foi a Bienal de 2019, ela foi no Rio. O então prefeito Marcelo Crivella tentou censurar, né, um quadrinho com um beijo entre dois homens, e eu sou muito grata a ele, porque as vendas quadriplicaram e a gente conseguiu zerar o nosso estoque de livro LGBT. A gente voltou para casa com, assim, foi uma comoção, sabe? E aquilo foi uma resposta espontânea. Ninguém pensou naquilo, ninguém falou assim, vou aproveitar. Foi completamente espontâneo.
Naquele dia, foi um sábado, se eu não me engano, em que houve a tentativa de censura, tinha mesa de literatura LGBTQIA+, acontecendo naquela noite. A mesa tinha 6 autores, eu era uma dessas autoras. Eu fui com uma roupa toda de arco-íris, brilhando, assim, todo mundo, o Felipe Cabral, o curador também, foi todo de paetê, a gente foi assim, o mais escandaloso possível. E a gente falou, vamos aproveitar, vamos fazer disso aqui uma coisa maior. E a sessão de autógrafos foi cancelada para a gente marchar, né, com as pessoas, com os leitores, pela Bienal. E eu nunca vi nada tão incrível acontecendo dentro de uma Bienal. Os leitores brotaram. Primeiro que o nosso evento lotou, não tinha senha, não tinha nada, não tinha livro. Eu fui sem ter livro para vender, eu fui só para falar, olha, vendemos todos os livros, foi muito bom. E as pessoas simplesmente surgiram. Então, assim, tinha jovem de 10 anos caminhando com um livro LGBT na mão e tinha um senhor de 60 anos caminhando com outro livro de LGBT na mão. Então, sério, eu acho que a gente está num momento em que essas tentativas vão acontecer, mas a gente vai estar pronto para responder à altura. E a Bienal, eu acho que é um exemplo disso. Queria completar. Eu acho que essa resposta varia um pouco de com que editoria, né, a gente está falando. Eu sou editora de aquisição, então, na verdade, meu trabalho é fazer projetos e comprar, né, direitos autorais para publicação. Então, eu trabalho com livro jovem. Então, eu posso te falar, assim, pelo menos na minha editoria, né, eu sou bem privilegiada de falar que não me atrapalha em nada. Óbvio, existe a preocupação, né, de você fazer obras adequadas para cada idade. A gente tem, sim, cuidado, mas não é um cuidado novo, de, por exemplo, um livro juvenil, por exemplo, que a gente está traduzindo, se tiver, sei lá, palavrões muito pesados, até porque boa parte dessas obras a gente tem como intenção fazer vendas, né, governamentais, então isso a gente sabe que é um impeditivo para alguns professores, então a gente toma cuidado com isso, mas em relação ao conteúdo, não. Eu faço livro para adolescentes, eu entendo isso, eu não faço conteúdo para os pais, eu faço para eles, e eu venho desenvolvendo algumas, por exemplo, eu estava contando para eles que nos livros LGBTQIA+, eu não coloco mais LGBTQIA+, porque os pais já descobriram o que é e aí eles não compram. Então, hoje eu falo em códigos com adolescentes. Então, eu pergunto para o meu chefe, você sabe o que é isso? Ele fala, não. Eu falei, então vai para casa, pergunta se a sua filha sabe. Se ela souber, então tá certo. Ele chegou outro dia, sáfico. Ele falou, sabia que eu perguntei para minha esposa se ela sabia o que era? Ela falou que não, e as minhas filhas sabiam? Eu falei, ótimo. Então, meu trabalho foi bem feito. Eu acho que os livros refletem a sociedade da gente, entendeu? Então, esse movimento que a gente vê, né, que vocês estão falando, né, que os próprios leitores estão cobrando, né, e que dão ideia, que tem uma certa expectativa, reflete a sociedade. A gente vê isso em todas as artes, nos filmes, né, nas novelas, em todo canto a gente vê. E também tem os movimentos contrários, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai convivendo. E eu espero que a gente chegue numa sociedade que a gente consiga mais conversar, né, do que ter que brigar, né, que a gente consiga escutar um lado ou outro, né. Isso é meio utópico, meio distopia, talvez, né, que eu esteja falando aqui, mas eu acho isso, que vai ter um movimento, sim, né, mais progressista, mais conservador o tempo todo. Ficou por último agora. Primeiro, lembrou maravilhosamente em 2019, eu estava lá em 2019, e eu que organizei com o Felipe Neto aquela distribuição de livros LGBTQIA+. Né, Dani? Eu saí comprando livros das editoras para fazer. Na sexta-feira ele me ligou, você topa, consegue me ajudar a organizar a distribuição de livros amanhã, porque o Crivella está fazendo isso, tal, vamos distribuir livros LGBTQIA+, num plástico preto com adesivo em cima, então eu organizei isso de um dia para o outro, no dia seguinte foi aquela multidão na Bienal por conta do convite que ele fez para todo mundo ir contra essa censura. Então, espetacular, eu guardo com muito orgulho isso daí. O Grupo Editorial Record é um grupo plural, muito plural. E a gente tem desde selos como Paz e Terra, com Paulo Freire, Civilização Brasileira, José Olímpio, como o próprio selo Record, como Galera Record. E a gente publica de tudo, a gente acha que não tem que ter censura e uma democratização da leitura, acho que tem público para tudo. Apesar de sermos mais... A maioria dos nossos selos dos livros são mais progressistas. Agora, a gente só entende que tem um limite dentro disso, né?
a gente, por exemplo, publicava Olavo de Carvalho, saía pelo Grupo Editorial Record, saía pelo selo Record. E a gente esperou ali, parou de publicar para esperar vencer o contrato e não renovamos para não continuar, porque a gente achou que estava dentro de um limite do que ele estava fazendo como comunicação, que estava quanto que a gente acreditava. Então, acho que é isso. Alô? Sou eu. Primeiro, eu não queria perder o foco central e o argumento central da palestra, que é o futuro do livro. Livro, por definição, é em papel. Liber, em latim, era uma casca de árvore que se fazia o papel. Isso não é apenas uma questão etimológica, entende? Isso tem uma abordagem muito importante, porque o livro em papel ele tem um custo, ele tem fotolito, ele tem distribuição, especialmente a distribuição, ele tem impressão, existe um custo no livro, então não pode, é incomparável à leitura digital, incomparável. O livro, e digo isso para quem é do ramo, porque eu passei na minha vida mais de 25 anos vendendo livro, editando livro, distribuindo livro. E passei outros 10 anos cuidando da falência da empresa. Os outros 10 anos eu passei cuidando da falência da empresa. Os primeiros 25 foi muito bom. Era uma época que o Arnaldo Mondadori, na Itália, fez uma tiragem de 75 mil exemplares. Atenção, não é exagero, 75 mil exemplares. A Dear Army, Farewell to Arms, do Ernest Hemingway. Tá? 75 mil exemplares, uma situação que hoje é inimaginável. Entendeu? Mas os outros 10, os custos da produção de um livro físico em papel tornaram-se inviáveis. E faliu por causa da internet. Então, isso não foi abordado. Parece que há uma visão um pouco estimulante à edição. Mas eu, com a experiência que tenho, digo, quem quiser arriscar seu capital na produção de livro físico em papel, boa sorte, mas vai ter problema. Boa tarde, meu nome é Kleber, eu sou da Associação Estadual de Livrarias do Rio. Parabenizar aí pelo evento, pela possibilidade de estar aqui nesse espaço, muito legal. E dizer que aqui no centro existem 49 livrarias e que hoje o grande inimigo das livrarias é a Amazon, que não foi citada aqui no debate e que vai vir agora em maio com um Book Friday, onde ela dá 70% de desconto nos livros e pratica o dumping. O próprio ministro da Fazenda, o Haddad, falou que é cliente da Amazon, que compra um livro por dia na Amazon. Eu queria saber aí do pessoal das editoras, como é que está a posição delas em relação à Lei Cortez, que vai vir a impedir essa barbárie no mercado. Olha, a minha expectativa, eu gostaria muito que fosse aprovada, porque eu acho que nos países onde existe, ajuda muito o pequeno livreiro e as livrarias de uma forma geral. Eu acredito, por exemplo, que a gente hoje está passando por uma crise de produção do livro, né? O papel é muito caro, a distribuição é cara, o preço do livro está tendo que aumentar, né, loucamente, porque a gente não consegue realmente manter. E eu acho que, se a gente puder ter proteções, né, que não sejam assim, inimigas do consumo, porque não é isso que a gente quer, mas que protejam a cadeia do livro, de uma certa forma, porque a gente está falando, a livraria ela é muito importante no processo. Durante esse tempo de pandemia, a gente vendia só mais do mesmo, porque, realmente, a novidade ela só acontece quando a gente tem gente circulando na livraria. Né? Tem, claro, aquilo que eu falei ali da bolha, né? Mas é muito importante né? E é importante não ficar dependente de um único vendedor, né? Eu acho que a diversidade de vendas ela é importante para a ecologia do livro, sabe? Então, assim, é um tema importante e acho que tem que ser discutido e essa lei tem que ser aprovada. Essa é a minha visão.
Não, só quero registrar que foi mencionado aqui pelo Everson no começo, a questão da Amazon e da concorrência com as livrarias, né? Então, tá aí também no nosso registro aí para depois quem quiser ver no canal da PGE. Inclusive a atitude da Record, exatamente. De tentar travar essa concorrência e estimular a pequena livraria. Maurício, eu sei que quer perguntar. Quem quiser perguntar, levanta a mão, por favor, para a gente poder identificar. Maurício, já tem aí, está ótimo, obrigado. Sou a Diana Batista, trabalho na Ed Ouro, estou no mercado literário há 16 anos, já trabalhei com o Everson, já trabalhei com a Dani e hoje trabalho com o Bruno, com muito orgulho. Queria fazer uma pergunta para vocês. Senta aqui, pô. Olha que eu sento, que eu trabalho com e-book e audiobook, vou aí defender eles. Queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham com essa... vindo com tudo, a inteligência artificial, o chat GPT, o que será do mercado editorial, no caráter, em todos os caráteres, em todos os cenários, royalty, textos que se fazem sozinhos, textos que são maneiríssimos, que se fizeram sozinhos pelo robô. Como é que vocês enxergam esse futuro para o mercado editorial? Obrigada. Oi, Di. Complementar uma coisa que a Dani falou antes, por enquanto. A gente tem muito nessa cabeça de... É por isso que eu falei que é cultural. É coisa da gente conseguir, desde a base, criar novos leitores. Cultural. Criar o prazer da leitura. Porque o livro, a gente tem muito na cabeça e sempre ouve isso, que o livro é caro. E a impossibilidade de botar o preço do livro como deveria ser, por conta de todos os custos envolvidos, acaba travando, de fato, que a gente faça mais coisas, que a gente consiga distribuir melhor, que a gente crie novas... dê espaço para novos autores, enfim. E o livro, na verdade, não é caro. É cultural. Hoje você vai no cinema e compra pipoca, a pipoca é mais cara que o livro, pipoca com refrigerante. E você vai comer e acabou. Hoje você, em casa, pede pelo iFood um hambúrguer gourmet e ele vai ser R$60, que é mais caro que o livro, e você compra, acabou. E um livro é cultura, enfim, você vai ler, você vai ter uma diversão não por um dia, você vai ter uma diversão talvez por... enfim, vários dias, você vai ter aquilo, você vai repassar para uma outra pessoa, você vai dar para o seu filho, você vai guardar. Então, assim, o livro não é caro. O prazer da leitura que precisa ser mais explorado. As pessoas precisam experimentar e entender que é maravilhoso, que é delicioso segurar, ler um livro. Enfim, eu acho que sobre inteligência artificial, ainda é obviamente muito novo, todo mundo sabe disso, né? Mas acho que nada vai tirar a imaginação e a sensibilidade humana, para começar. Acho que a inteligência artificial ela cria coisas baseadas em experiências que já aconteceram. Né? Não vou nem falar aqui de direitos autorais, não vou nem citar isso, porque, na verdade, tem uma discussão enorme sobre isso, a gente estava conversando sobre isso antes, que, na verdade, ele se aproveita de obras já criadas para inventar outras coisas, mas coisas da mesma base. Então, assim... não vai existir, por exemplo, vou falar de uma autora nova, uma autora nossa que depois eu vou indicar, uma inteligência artificial jamais será uma Carla Madeira fazendo um livro com aquela tamanha sensibilidade e imaginação de criar algo novo. Acho que a inteligência artificial, por enquanto, só falando por enquanto, acho que ela vai ajudar em processos de pesquisa, em processos de revisão, em alguns outros processos, enfim. Mas não acredito que vá substituir o artista, o autor. Também acho que não vai substituir. Agora, acho que vai criar muita confusão. Acho que, por exemplo, a própria Harper, né, a gente está recebendo lá de fora algumas orientações com relação ao que se pode usar com a inteligência artificial, o que não, e os riscos que isso traz para direito autoral, né, imagens e várias outras coisas. Uma discussão que eu acho que ela só está começando, lá fora é um pouco mais andado, mas aqui a gente vai cada vez mais na indústria editorial falar sobre isso. A gente tem casos, enfim, diversos sobre plágio, não sei o quê, com uma inteligência artificial pegando coisas, né, dos outros, né, que já foram criadas. Eu acho que se cria aí um campo para muita discussão ainda, e eu não tenho nem coragem de falar o que é, o que não é, porque eu acho que só está começando. Tá? Eu acho que tem uma questão de utilidade e funcionalidade, que é a demanda inicial para esse tipo de conteúdo, né? Então, se a gente pega até o volume de consumo das plataformas brasileiras, né, do que
as pessoas estão consumindo em áudio, procurando, são resumos de obra e tudo mais, assim, né? Então, tem uma questão de utilidade. Dentro ali do áudio, eu não vou nem aprofundar também aqui, eu acho que isso dá um debate por si só, né, e tal, mas a gente tem algumas categorizações desse processo de áudio, que vai desde a inteligência artificial, a narração flat, até a dramatização, né, que aí já é, eu digo, o estado da arte da coisa, assim. Dramatização, então, é o estado da arte da coisa. Então, os 3 níveis de produção são possíveis, né? A gente consegue trabalhar com essas 3 linhas. É evidente que com preços completamente diferentes, né? Um é um extremo do outro. Se a gente pega uma voz sintética narrada ali pela sua Alexa, é um contexto, né, de preço. Outra é construir uma narração de uma peça do Nelson Rodrigues, narrado, de fato, com atores e espaços. Eu tive essa oportunidade, né, de montamos um cenário para ouvir a porta batendo e os atores em palco fazendo esse audiodrama. Então, é uma outra experiência. Mas o mercado vai dizer o que ele quer absorver no final. A gente vai atender nesse ponto. Eu queria agradecer uma pergunta que tem um conteúdo jurídico, né? Não, mas só para dar uma notícia para vocês, dizer, o Brasil não tem norma regulando direitos autorais de obras, entre aspas, produzidas por inteligência artificial. A gente tem um projeto de lei que, na verdade, é um substitutivo de um projeto de lei anterior, que virou projeto de lei agora no início de maio, tratando de inteligência artificial em geral, mas sem se aprofundar na questão dos direitos autorais. E os Estados Unidos, que estão liderando um pouco essa discussão, lá a gente não tem precedente judicial ainda, mas a gente tem uma análise em instância administrativa uma espécie de escritório central de copyright americano, onde um desenvolvedor de inteligência artificial tentou registrar uma obra para fins de proteção dos direitos autorais, obra criada por inteligência artificial. Ele declarou que a obra era criada por inteligência artificial, e o escritório de copyright americano, em primeira instância, disse que não podia registrar, porque aquilo não era uma criação humana e, portanto, não era obra intelectual, então isso não gerava proteção aos direitos autorais. O desenvolvedor recorreu, dizendo que, no fundo, ele era o ser humano, ele, desenvolvedor, era o ser humano que criou aquilo, e o escritório de copyright disse o seguinte: então você registre o software, a sua criação, o seu sistema de inteligência artificial, que você pode fazer isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente tem leis que protegem direitos autorais sobre software, né? Então você pode registrar isso como sua criação, mas a obra derivada da aplicação do sistema de inteligência artificial, isso, no entendimento do órgão americano, não pode ser registrado e, portanto, não gera direitos autorais e, portanto, seriam obras copiáveis. Carla Madeira foi um exemplo maravilhoso, né? Mas eu tentei, brincando com o ChatGPT, ninguém deve brincar com o ChatGPT, mas eu tentei pedir ao ChatGPT para fazer uma poesia do Vinícius de Moraes sobre aniversário. Saiu uma porcaria, o pior poema que eu já li. Acho que vai se aprimorar, mas ainda assim é isso, né? Essa coisa de trabalhar sobre a mesma coisa. Sobre inteligência artificial, eu recomendo, tem uma palestra no YouTube dos mesmos autores daquele documentário sobre o dilema das redes sociais. Eles publicaram, junto com o Yuval Harari, agora um artigo no New York Times, no início de maio, sobre os perigos da inteligência artificial, e fizeram uma palestra de 1 hora, mais ou menos, que está no YouTube, chama O Dilema da Inteligência Artificial, gratuito no YouTube, para quem quiser ver. Só para completar, eu também acho que ainda é um assunto muito embrionário, né, para a gente cravar qualquer coisa. Na minha visão, eu acho que talvez afete outros campos artísticos antes do livro. Eu acho que o leitor, né, ainda tem uma certa... uma questão, né, com esse tipo de tecnologia. Tem um exemplo, para quem quiser procurar, agora vai me fugir o nome da editora, mas já aconteceu uma discussão sobre isso no mercado editorial. Se não me falha a memória, uma editora americana, sem saber, comprou uma imagem para fazer uma capa que era feita por inteligência artificial. Os leitores descobriram
foram contra e acho que trocaram a capa no final. Eu acho que o leitor, especialmente nesse momento, e aqui eu foco bastante no leitor jovem, porque é o leitor, né, com quem eu lido mais e também acho que se encaixa no tema, né, do futuro do livro no Brasil. É um leitor que, como eu falei, valoriza o objeto como arte. Tem uma nova leva aí da gente valorizar ilustradores brasileiros para fazer capa. Eu acho que, inclusive, ilustradores brasileiros que trabalham não só com ilustração digital, mas também com ilustração, né, analógica. Então, eu acho que, de fato, não vai ser uma tecnologia que vai ser abraçada de cara por leitores, mas acho também que, enfim, no dia a dia editorial, e falando um pouco dos bastidores da editora, tem uns usos, já me deu ideia de título. Às vezes a gente tem uma dificuldade, né, se a gente está adaptando uma capa estrangeira, de encaixar um título, né, nos buraquinhos, e aí dá para pedir para ele um título com essa ideia, com 3 palavras. Às vezes ele dá uma lista e você pega aquilo ali, bota uma ideia e transforma aquilo. Então, eu acho que há usos, mas que ainda não é uma realidade do leitor brasileiro ou leitor de maneira geral abraçar, enfim, inteligência artificial, chats, etc. Esse exemplo foi muito bom, porque eu acho que tudo tem o lado positivo, o lado negativo, depende de como a gente está vendo, né? O próprio ChatGPT me ajudou em algum momento, porque eu precisava criar posts para o Instagram da empresa, e eu estava criando tanta coisa que eu não tinha ideia mais de título, falei, não sei o que eu faço. E aí eu joguei lá e surgiram algumas ideias interessantes, e a partir daquilo ali eu tive criatividade para fazer e dar uma sequência nas ideias que eu queria. Em contrapartida, tentei fazer a brincadeira, não faço a brincadeira, mas eu fiz, pedi para ele me escrever uma cena erótica para um livro que eu estava editando, e aí saiu uma coisa, assim, o português estava correto, as coisas eram coisas que eu já tinha visto em outros livros, claramente, tinha ali a repetição de padrões, tinha a repetição de alguns clichês, mas saiu uma coisa entendível. Agora, trabalhando como editora, eu sempre digo que um texto mal escrito pode ser editado para se tornar bom, mas um texto que não tem alma, é muito difícil você colocar isso nele. Então, assim, seu livro tem erro de português, a gente trabalha isso. Você tem alguma dificuldade com repetição de palavras, a gente trabalha isso. Mas pegar uma história que não tem alma e tentar colocar isso nela é muito difícil. E o que o chat fez foi isso, me entregou uma história que não era ruim, mas não tinha alma. Qualquer pessoa podia ter escrito, qualquer junção de meias palavras resultaria naquilo. Então, quando eu penso na literatura, eu acho que a literatura é uma arte e, por isso, a gente não consegue reproduzir ela através de inteligência artificial. Obrigado. Maurício. Gente, vocês falando do ChatGPT, eu fiquei aqui com a impressão de que o ChatGPT é um grande tabuleiro Ouija, né? Uma brincadeira do copo, não sei, eu fiquei até curioso agora, não, né? Não brinque com a luz apagada, né? Bom, se repetir 3 vezes. Se repetir. Isso, não, imagina. Gente, eu sou Maurício Ribeiro, sou aqui procurador do Estado também. E eu queria perguntar para vocês, ouvir vocês um pouquinho sobre o futuro do livro no Brasil para o autor, o futuro do autor no livro. Porque a gente, em tudo isso, né, que a gente discutiu aqui, tem uma série de incentivos e de desincentivos, né, para o autor, para o formato, né, a própria ideia do códex, né, a ideia do livro, né, como o Calage falou também, né, da questão do livro de papel e o incentivo ou desincentivo que temos, né, no mercado, também para o e-book, né, para o audiolivro, e com o surgimento também dessas outras ferramentas, né, de publicação, e de publicação sem filtro, né, publicação sem passar por aquele ritual. Tanto a gente enxerga isso no livro, enxerga isso na música. Né? A música, antigamente, você tinha que juntar meia dúzia de malucos para tocar, conseguir um estúdio, gravar uma fita demo, levar não sei onde. Né? Então, você passava por uma... Hoje você faz grava qualquer coisa, joga no YouTube e espera ver o que vai acontecer. Pode ser que seja tão ruim que viralize, né? Ou pode ser que seja bom e dê em alguma coisa. E na questão do escrito, também acaba acontecendo um pouco parecido.
né? Assim, existe uma certa dificuldade de acesso, como é que eu publico? O que leva muita gente a publicar, né? A criar sua própria editora para publicar o seu livro, né? Como a gente vê muitas vezes. Há pouco tempo, um amigo livreiro, também aqui no centro do Rio, uma livraria muito conceituada, vira para mim e diz: não escreve nada não escreve nada não, que não tem mais futuro esse negócio. Né? Livreiro, tradicional. E diz para mim: esquece esse negócio, isso não tem sentido. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês assim, sobre o futuro do livro para o autor. O que a gente enxerga, né, nisso, e caminhos, né, para essas publicações, o que se pensa disso? Como autora, eu vou... assim, é um mercado difícil para o autor. Muitos autores nesse mercado têm a escrita como o segundo trabalho. Então, para mencionar, por exemplo, a Rai Tavares, que está na Record, ela é autora de vários livros para jovens, mas ela também escreve série para Netflix. O Juan agora está escrevendo novela da Globo, a série da Globo, do Globoplay, a primeira série espírita do Globoplay, e ele escreve livro para jovem na Galera Record. Então, eu acho que assim, é um caminho de muito trabalho, principalmente, e muitos escritores precisam ter a escrita como ou o hobby, ou a segunda profissão, ou aquele trabalho que ela faz por amor e que não necessariamente vai pagar as contas. Essa é uma realidade que existe e é cruel, não tem muito... E vai continuar existindo. E, do outro lado, eu acho que a gente tem um outro tipo de autor, que aí eu vou dar um exemplo de um autor do Se Liga. Ele se chama Mark Miller, e ele é um fenômeno na Amazon. Ele, basicamente, morava numa cidade do interior de São Paulo, fazia medicina, largou a faculdade de medicina, foi morar na capital com o dinheiro que ele ganha de livro, e ele tem mais de 7 milhões de páginas lidas em cada livro. E ele tem um monte de livro. E, para ele continuar mantendo e recebendo todo esse dinheiro, ele precisa produzir. Então, ele, basicamente, lança um livro a cada 2 meses. Ele meio que se torna escravo dessa necessidade de produzir, de estar sempre com algo novo, mas, ao mesmo tempo, ele consegue ter como a primeira profissão que paga as contas dele, paga muito bem, apesar da gente saber que a Amazon paga muito pouco por página lida, no montante, ele recebe um valor que ele não receberia fazendo a residência de medicina dele. É um caso atípico, é um caso isolado, mas existe. E tudo começou viralizando no TikTok. Então, assim, eu acho que é um caso para a gente estudar. Sabe? Nossa, ele largou a faculdade de medicina porque o livro daria mais dinheiro para ele. E, realmente, vem dando. Assim, ele tem um capital maior do que muita editora independente. Então, eu acho que a gente tem que avaliar por esses dois lados. Todo mundo vai conseguir fazer o que ele faz? Não. Todo mundo vai conseguir vender 100 mil exemplares, como a Clara Alves, na Companhia das Letras? Um livro jovem vendendo 100 mil exemplares? Todo mundo vai conseguir? Não. Mas existe. Existe, é possível, e eu acho que a gente pode ter um certo otimismo em relação a isso. Tanto de ter essas vozes conseguindo mais vendido, pegando lista de mais vendido, eu acho que vai se tornar mais comum daqui para frente, como a gente vê esses casos das pessoas publicando autopublicação, que elas tiram muito dinheiro. Inclusive, esse foi um movimento que começou, era muito comum no segmento de livro erótico, em 2015. Os autores de livro erótico tiravam 40, 50 mil por lançamento, por dia de lançamento. E isso não acontecia no mercado jovem, no mercado para jovens adultos. E aí, de repente, tem esse autor que conseguiu superar essa barreira e vende muito livro. Então, você vai avaliar as histórias deles, não é que ele tem assim 100 avaliações. Não, cada história tem 6 mil avaliações, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ver pelos dois lados. Assim, nem um copo muito cheio, nem muito vazio, tentar achar o equilíbrio. Eu acho que, para complementar, acho que eu vou fazer primeiro uma divisão entre ficção e não ficção. Eu acho que isso é importante fazer. Primeiro, ficção.
Eu acho que, primeiro, eu acho que, de maneira geral, tá? Essa coisa do aquele autor ermitão que não fala com imprensa, não fala nas redes sociais, essa figura, são muito poucos os casos, tá, que a gente tem hoje, a gente estava falando também sobre isso antes. Para as editoras, é interessante autores participativos, e autores que também vão se autopublicar e se autopromover nas redes. É importante, né? Isso, apesar da gente saber que é uma realidade também, é uma questão para vários autores jovens, né, que em início de carreira se promoviam muito, se autopromoviam muito na internet. Hoje já não tem mais esse pique, então a gente encontra essa situação, é uma coisa desgastante. Na internet você está o tempo inteiro lidando com hater, com comentário. Então, assim, é uma coisa... E, assim, a gente, enquanto editora tradicional, a gente ainda tem, né, uma barreira, né? A gente segura porque estão xingando, sei lá, a instituição e tal. A gente não é com a gente, não é o nosso trabalho, né? Assim, não é a nossa criação intelectual. Então... a gente segura mais, mas o autor que se autodivulga, o que é muito comum no Brasil e no mundo, tá? Não é uma coisa no cenário brasileiro, tem essa questão. Então, eu acho que, de maneira geral, o que se vê cada vez mais é um autor participativo. Tá? No cenário de ficção, eu acho que... temos, na parte jovem, né, temos autores que vêm das redes, temos autores se autopublicando, né, em plataformas como a Amazon, tem autores que dão muito certo lá e preferem continuar com a autopublicação, eles não querem, de fato, migrar para uma casa tradicional, e se migram, dá errado. Tem casos assim como tem casos muitos casos, tá, de autores que se autopublicam e aí, às vezes, não estou nem falando de uma coisa monetarizada, tipo, às vezes, um Wattpad da vida, os editores estão prestando atenção. Então, a gente puxa esses autores para casas tradicionais, né, a gente retrabalha a obra, né, no caso, ou trabalha as próximas, enfim. Então, tem esse movimento no mercado, né, de ir e vir. Sim, existe... gente, um mosquito aqui rolou. Então, na ficção a gente vê isso, né? Na ficção jovem, na ficção adulta também, né? Tem um interesse, né, crescente, acho que a Carla Madeira é um exemplo, né, por ficção literária nacional, uma coisa muito legal. Na Globo a gente está publicando o Rafael Galo, né, vencedor do Prêmio Saramago. Temos Tamar Vieira Júnior, é um outro exemplo. Então, está havendo uma leva legal de autores, né, de ficção literária. Então, eu acho que tem esse interesse que não era uma realidade, não foi uma realidade em alguns períodos, né, da história recente literária. Então, eu acho que a gente também tem autores participando. Infelizmente, ainda vem muito do autor, né, de se inscrever em prêmios, às vezes gastar dinheiro, né, investir na própria carreira. E aí eu acho que dialoga um pouco com o que ela falou, né, também de você investir no seu sonho e tal. Mas, assim, eu acho que isso tem espaço. Agora, autor de não ficção. Eu acho que talvez esse assunto seja interessante para vocês, né? Aqui do campo do direito, eu acho que é interessante sempre pensar. Hoje a gente tem tantas plataformas, né, de destrinchar conteúdo. Eu acho que é pensar o que daria um livro, né? O que não pode ser reduzido em uma matéria de jornal, né? O que uma matéria de jornal ela consegue dar conta? O que eu posso pensar de conteúdo, né? Eu não sei, não conheço muito sobre o campo jurídico, né? Mas tem editoras especializadas, mas, por exemplo, como o meu campo de estudo pode virar um estudo interessante de maneira, né, um livro interessante para a maior parte da sociedade, como eu posso falar isso de maneira acessível? Ou que muita gente, é rentável para muita gente que dá palestra e transforma em livro, tanto para ampliar, né, o tema da palestra, quanto para virar um objeto de memória, para a pessoa ter acesso àquela palestra. Então, eu acho que existem diversos modelos de produto. Aí vou me desconectar um pouco aqui da conversa arte, falar do livro-produto, né, que dão caminhos para autores, tanto em casas tradicionais quanto em autopublicação. Há espaço, há também dificuldade de editoras, de braço mesmo de trabalho para caçar esses autores, né? Muito poucas editoras médias, grandes, abrem submissão para novas obras, porque não tem como a gente dar conta do tanto, né, de obra que chegaria, não tem como dar conta do que já chega para a gente, que dirá se a gente abrir. É muito difícil também ter equipe para fazer uma peneira,
Tá? Então, a gente tem essa dificuldade no Brasil. E eu acho que é isso. Eu acho que o cenário... Eu sempre sou otimista. E eu acho que tem muitas frentes. Eu acho que tanto em casas tradicionais quanto em casas técnicas, mas é um autor que é mais atuante do que aquele autor que entrega o texto e tchau. Vamos ver o que acontece, né? Eu acho que mais ou menos isso. Eu não sei se respondi o que você queria saber, mas tentei trazer também um pouco, descolar um pouco do jovem e do romance, que eu acho que a gente acabou focando bastante nisso, porque é o principal produto, acho, aqui de todo mundo que está na mesa. Prometo ser rápido. Eu acho que passa muito sobre a expectativa e o que é, de fato, o que te torna autor, né? É importante discutir isso antes, porque muitas pessoas nos procuram, né, no dia a dia, dizendo, olha, eu tenho um sonho de publicar e de viver disso e tal. Quando fala viver disso, a gente já... Opa! Não é bem assim. Porque, às vezes, a pessoa nem sabe exatamente o que é, de fato, entrar numa casa editorial tradicional. Quando ele se depara com as margens do livro, ele fala, poxa, mas só isso? Né? Eu estou fazendo tudo aqui. Né? E ele descobre que não, que existe todo um processo muito, muito longo. Né? E uma coisa sobre o autor independente e essa coisa toda, né? Porque a editora legitima também, né? Dá um grau de autoridade e de formalidade com o processo editorial. Mas o legal é que hoje o autor independente não necessariamente vai ser menos profissional. Ele pode contratar, inclusive, individualmente esses serviços e publicar com a mesma ou com a qualidade semelhante, né? Eu acho que vale a pena destacar o financiamento coletivo em cima disso, além de plataformas como a Amazon, assim, porque é dessa capacidade do autor conquistar uma base leitora, porque é sobre isso, no final, né, assim, sobre a capacidade desse autor e dessa escrita, dessa história, ficção ou não ficção, cultivar ou ser útil para alguém. É sobre isso que a gente está falando na questão autor, né? Agora, os caminhos hoje são diversos e descentralizados, assim, não existe uma fórmula. Certamente as editoras não têm capacidade de produzir todo mundo, como certamente as livrarias também não vão conseguir abarcar tudo isso, né? Nem mesmo e-commerces, tá? A gente tem casos de catálogo, né, de um catálogo tão complexo que a própria Amazon não vai pegar esse livro e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Né? Então, passa por essa pergunta, né? O que é meu papel, o que é ser autor, qual é o tipo de autor que eu gostaria de ser? Tá ótimo, pessoal. Eu acho... Tem mais uma, ultimíssima, porque a gente já está em quase 2 horas de evento. Então, a última. Vou ser breve, rapidinho. Antes daquela minha dos livros que vão ser recomendados. Eu sou o Diego, eu sou gerente de livraria Paulus, aqui no centro. Mas uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Ontem eu fiz uma experiência de procurar um título muito antigo na Biblioteca Nacional, que é um título Flores Fluminenses. É um livro de 1760 e eu encontrei lá o livro porque eu vi um documentário na internet. E, ao ver esse livro... Eu, graças a Deus, percebi que o livro está digitalizado, graças a Deus. Alguém digitalizou esse livro lá da biblioteca, um excelente trabalho. Só que a minha pergunta é, qual é o futuro de grandes obras que ficaram perdidas no passado e que ninguém edita, talvez porque não tem tradutor, ou também porque não tem gente que tenha interesse em traduzir? Essa é a pergunta. É Diego, né? O Diego. Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Eu acho que, bem, eu consigo pensar assim, rapidamente em 2 caminhos. Eu não sei se eu vou achar outro enquanto eu estiver falando, mas, bem, primeiro, pode existir uma demanda, né, para as editoras reeditarem essas obras. Pode existir uma demanda de leitores, pode existir uma demanda social, por exemplo, um livro, sei lá, clássico, que está voltando... Não sei, vou dar um exemplo aqui, um livro muito antigo da Simone de Beauvoir, voltou-se a falar de feminismo, uma editora pode pegar, fazer uma retradução e também pautar, né, criar essa demanda social, isso pode acontecer.
Agora, para as obras antigas, eu acho que eu vou sair um pouco do campo editorial e para o campo do direito, porque aí eu acho que abre, né, uma discussão de domínio público, né, de veiculação de obras fora de contrato de catálogo. Particularmente sou a favor, mas essa não é porque eu sou a favor, né, da disseminação de informação na sociedade, né. Eu acho muito importante a proteção também do interesse social, mas aí eu acho que já sai um pouco da área editorial e vai para a área aqui de direito. Eu ia dizer que eu não sou capaz de opinar, justamente por isso. Acho que entra nessa uma questão muito mais sobre direito autoral, sobre entender o mercado. E a gente trabalha somente com autores vivos, muito importante, e brasileiros, especialmente no Se Liga. O nosso catálogo todo é 100% nacional. Então, acho que foge um pouco da minha competência de falar isso, mas eu concordo super com o que a Paula disse. Mas deixo para o pessoal do direito falar melhor. Para mim, não, eu concordo também com a Paula, claro. O domínio público no Brasil segue uma regra que é seguida por muitos países, porque é fruto de uma convenção, que é 70 anos contados do primeiro dia do ano seguinte à morte do autor. Então, você não conta da publicação da obra, você conta da morte do autor do ano seguinte à morte do autor, primeiro dia do ano seguinte à morte do autor. E aí, por 70 anos, você tem os direitos autorais. É uma norma hoje muito criticada em vários lugares do mundo, porque, no fundo, você tem mais de uma geração de descendentes recebendo os frutos daquele trabalho e controlando o que pode ser publicado ou não. É muito comum também, a gente tem vários casos famosíssimos no Brasil, de autores que acabam caindo no ostracismo, porque os herdeiros não chegam a um acordo entre si sobre o que deve ser publicado, sobre como deve ser publicado, encenado, né? A gente tem casos famosos, dramaturgos, né? Então, essa é uma regra, assim, longo prazo para cair em domínio público, é criticado, mas essa é a norma hoje em vigor no Brasil. E tem algumas coisas curiosíssimas, porque no mundo todo você tem você tem regras que são diferentes, tentou se uniformizar através de uma convenção, mas cada país tem exceções. Então, o exemplo talvez mais conhecido é o do Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe já caiu em domínio público no Brasil. Mas, na França, embora eles sigam também os 70 anos contados do primeiro dia do ano seguinte à morte do autor, tem uma exceção para autores que falecem a serviço do Estado francês. E o Antoine de Saint-Exupéry morreu pilotando um avião do Estado francês e, portanto, ele entra na exceção e o domínio público demora mais tempo. É um benefício para os herdeiros dessa pessoa que morreu prestando um serviço para o Estado, né? Então, assim, você tem situações muito curiosas dessas diferenças, mas é interessante, né? Você tem um garimpo aí de obras que podem estar em domínio público, e a gente vê algumas editoras, né, quando cai em domínio público, sai um monte de livro George Orwell, né, um exemplo recente, né? Então, muitas publicações caiu em domínio público, diminuiu naturalmente o custo, diminuiu o trabalho, a complexidade de procurar herdeiros, quem é a família, quem está detendo esses direitos autorais. Então, tem tudo isso. Eu acho que tem um aspecto também do interesse econômico em cima para explorar essas obras. Então, às vezes é uma demanda muito pequena, né, para a editora arcar e mesmo publicar ou fazer uma pequena tiragem não compensa. Mas hoje a gente, dentro das editoras, tem algumas soluções, desde que comprovada e tenha direito de publicação, que é o POD, né, que é uma impressão sob demanda. Então, hoje a gente tem plataformas conectadas para esses títulos que a gente não deve ou possivelmente não vai imprimir, mas que a gente não deixa de atender o consumidor, o leitor, né, que queira esse produto. Então, hoje existem pelo menos 2 plataformas bem consolidadas no país que fazem esse trabalho, né? Bom, então chegamos agora à nossa pergunta final, já completando aqui 2 horas de evento. Para encerrar, além de agradecer imensamente a vocês pela presença, pelo tempo, pelo carinho aqui com a Procuradoria do Estado, dizer que nossa casa está à disposição, esse prédio está à disposição de vocês, o nosso
novo centro cultural, ao qual a gente está querendo dar vida, dar uma agitação. Então, se vocês pensarem em eventos também, as portas estão abertas. E eu queria encerrar pedindo que cada um recomendasse 1 ou 2 livros para a leitura dos amantes do livro aqui presentes. Vou começar pela Tati. Agora vai começar sempre por mim, para não ser injustiçado. Eu vou indicar... Tem problema em indicar um livro que eu editei? Ah, tá. Eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, vai. E eu vou indicar Cartas para a Luísa, escrito por Maria Freitas. É um livro pensado para o público adolescente, mas com uma escrita extremamente sensível e poética. E é um dos meus livros favoritos, assim. Eu digo que é um livro que é favorito tanto para a Tati leitora quanto para a Tati editora. Então, de vez em quando, a gente tem a sorte de trabalhar com algo que a gente ama muito, e foi o que aconteceu com Cartas para a Luísa. Ele ganhou o Prêmio Mix Literário de 2021, e foi o primeiro jovem adulto a ganhar o prêmio. E, recentemente, no finalzinho do ano passado, a gente vendeu os direitos de outra obra da Maria Freitas para a Record, inclusive. Então, talvez Maria venha a ser conhecida mais por esse livro que vai sair pela Record, que também é excelente, chama Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão, uma ficção científica para adolescentes, mas eu recomendo também o Cartas para a Luísa, porque é uma história muito emotiva, muito sensível, e que fala com adolescentes e adultos de um jeito que todo mundo consegue se identificar. Não importa a idade, não importa de onde você vem, não importa a sua raça, esse livro dialoga muito bem e traz um autor não binário, que é a Maria Freitas, traz protagonismo não binário, traz questões raciais e corporais. Foi a primeira protagonista gorda em um livro jovem que eu li e me senti muito representada também. Então, recomendo a leitura, espero que gostem. Também vou puxar uma sardinha, vou indicar 2 livros que eu editei, um na Globo e um na Rocco, que eu trabalhava. O primeiro, que eu indico, Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins, finalista do Prêmio Jabuti, na categoria de romance de entretenimento. Um livro jovem, que é uma história contada por uma casa, e a Casa 8, da Rua Girassol, ela vai contar a história de 3 jovens que viveram nela em 3 décadas diferentes, 2000, 2010 e 2020. Então, é uma história muito legal, que eu recomendo que leiam, e também deem de presente. Eu tenho certeza de que todos os jovens que vocês conhecem vão gostar. E o outro livro que eu queria indicar, esse já é uma ficção mais literária adulta, Cidades Afundam Dias Normais, da Aline Valek. É uma história que se passa no centro-oeste brasileiro, em que uma cidade que estava submersa, ela volta à superfície depois de anos, e uma ex-moradora que teve que fugir da cidade volta para ela e relembra. Então, é um livro sobre memórias, e a Aline é, para mim, um dos grandes talentos da ficção brasileira contemporânea, e recomendo muito que vocês, leiam Cidades Afundam Dias Normais, e também o anterior dela, que é o Águas Vivas Sabem de Si. Oi. Você não editou Amêndoas? Não, eu fiz a aquisição do Amêndoas, mas eu saí da Rocco antes de trabalhar na edição do texto. Mas leiam Amêndoas também. É um livro coreano jovem literário maravilhoso. Está aí na lista de infantos juvenil da Veja dessa semana. Vou indicar Quero esclarecer que eles são concorrentes, mas são todos amigos. Eu almocei com eles antes. Um trabalhou com o outro não sei aonde, os outros almoçou terça-feira. É uma telenovela isso aqui. Todos são muito amigos. Tá? Eu vou indicar 2 livros também, né? Primeiro, eu vou indicar Tudo é Rio. Eu falei tanto aqui de difundir a leitura, da gente incentivar as pessoas a lerem, mas Tudo é Rio é um ótimo livro para começar isso. É um drama maravilhoso de um casal, enfim, que tem um filho. Não vou contar muito a história aqui, eu não sou editor, então assim, vou me segurar aqui para não contar a história. Mas é fantástico. Eu acabei de dá-lo para 2 amigos que há muito tempo não liam e tal, e mergulharam na história, leram em 1, 2 dias, porque se apaixonaram e quiseram dar de presente para outras pessoas também. Então,
Tudo é Rio é espetacular, de Carla Madeira. A gente está batendo agora 200 mil exemplares vendidos, então, sucesso. Outro livro fantástico, mas aí é um calhamaço, é Um Defeito de Cor. Quem não leu Um Defeito de Cor também, espetacular. Vai ser Enredo da Portela, agora em 2024, né? Enredo da Portela. É sobre a obra do Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, espetacular, que fala a história de uma africana cega que viaja ao Brasil na época da escravidão, em busca do filho dela. Enfim, também não vou contar muito, mas esses 2 livros são sensacionais. Para começar a ler qualquer livro da Agatha Christie, tá? Não é porque ela é da Harper, não, mas é excelente porta de leitura para qualquer um. Eu estou lendo Tudo é Rio. Fantástico, adorei. Estou bem no comecinho, mas... Véspera e depois Natureza da Mordida. Muito bom mesmo. E assim, como a gente está falando de livros, eu tenho que falar de um livro que é muito, assim, coração meu, que é A Sombra do Vento, Carlos Ruiz Zafón. Livro assim, que fala sobre paixão por livros, sobre livraria, sobre escrever, sobre, enfim, tudo. Tem um cemitério dos livros esquecidos. É muito bonito, muito lindo. Bom, fazer propaganda também, né? Não tem jeito. Comecei a ler ontem, por sinal, né? Chegou ontem para mim. O Tres, A Garota no Mar de Esmeralda, é um caso daqueles que é super interessante. A gente está falando sobre o papel do autor, né? O Brandon é o autor que mais arrecadou em um financiamento coletivo, né, lá fora, cerca de 45 milhões de dólares. De maneira independente, né? E a gente fez a aquisição da obra. O Brandon é um autor que está publicando há muito tempo, conversando com a comunidade há muito tempo. A gente fez uma pré-venda sensacional, assim, a comunidade está encantada. E a história é um universo fantástico, para quem... Não vou detalhar muito também, para não me estender, mas cada planeta, cada universo, né, o Brandon desenvolve a sua narrativa nesses mundos. A Tress é um livro que ele criou baseado na esposa dele, né? Então, tem uma relação muito próxima. Então, já está disponível em todas as plataformas, Tress, A Garota do Mar Esmeralda, mas essa é a literatura de trabalho. O que eu posso indicar também aí, uma literatura talvez um pouco mais próxima e pessoal, estou relendo o Esculpir ao Tempo, né? Esculpir o Tempo do Tarkovsky, que é um cineasta que gosto bastante e tudo, e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre construção de narrativas, realidades e formas, então recomendo bastante. Quero agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes, pedir 2 favores a vocês. Em segundo lugar, a gente vai parar aqui na frente, todo mundo em pé, para a tradicional foto que o Paulo tira do evento. E, em primeiro lugar, pedir uma salva de palma calorosa para ele.